Ok, amados irmãos, queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um momento de culto. Queremos oferecer ao nosso Deus, tendo em vista a dignidade, a majestade, a honra e toda a glória como Criador e sustentador de todas as coisas. Queremos a Deus dar todo o louvor necessário e hoje queremos louvar o Senhor mais uma vez com cânticos, ouvindo também a sua voz através da pregação. Eu espero que você seja abençoado, que cada um dos amados irmãos sejam aí edificados à medida em que ouvem os cânticos, cantam também esses cânticos e também são aqui desafiados, exortados pela palavra de Deus. Nós vamos iniciar lendo um texto. Os irmãos que têm suas Bíblias, peço que abram no Salmo 25, um salmo de Davi. Vamos ler este salmo, que tem 22 versos. Diz o seguinte a palavra de Deus: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Obviamente, quando o salmista escreveu, a nação de Israel possivelmente estava passando por terríveis crises, momentos difíceis, que levou o salmista a pedir o auxílio, a assistência de Deus. E obviamente nós também, no contexto atual, temos sim essa necessidade. Vivemos dias difíceis, e não só porque estamos vivendo dias difíceis, mas a assistência de Deus, ela é necessária em todas as ocasiões da nossa vida. Vamos orar neste momento e logo após vamos cantar ao nosso Deus. Baixe sua cabeça e vamos ter um tempo, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque tu és o Deus que responde às nossas orações. Tu és o Deus, o Senhor, que atende os nossos pedidos conforme a tua vontade.
e o Senhor sabe o quanto precisamos de Ti. Não simplesmente porque estamos passando por momentos difíceis, momentos delicados, mas, Senhor, toda a nossa vivência, a nossa existência depende única e exclusivamente do Senhor. Caso tenhamos problema ou não, dependemos de Ti. Nossa vida, permanência, pedimos que o Senhor escute nossa oração e responda conforme a Tua vontade. Diante desse cenário complicado em que estamos vivendo, solicitamos de Ti, Deus, o socorro. Solicitamos do Senhor o refúgio necessário para que nossas vidas sejam um reflexo daquilo que o Senhor é, um Deus cheio de graça e compassivo, e que essa verdade gere em nós esperança, vida, alegria e coragem para testemunhar do Senhor em todas as ocasiões. Muito obrigado, Deus eterno. Te oramos e te agradecemos. No nome de Cristo Jesus, a quem amamos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos cantar o nosso Senhor. Hoje eu estarei entoando os cânticos juntamente com a irmã Germana. E eu peço que você cante conosco, nos acompanhe neste momento de cântico. Vamos ter aqui o Isaac também, nos dirigindo com o instrumento. E assim temos um tempo de adoração sincera ao nosso Deus. Vamos iniciar cantando o cântico de número 244, Flui em mim. Para encerrar esse tempo de cânticos, vamos cantar o hino que tem por título A Deus demos glória. Vamos cantar bem forte e adorar o nosso Deus através desse cântico tão conhecido, tão entoado nas igrejas cristãs desse mundo inteiro. A Deus demos glória. Seu Filho
Deus, obrigado, Germana, obrigado, Isaac. Neste momento, iremos ter a pregação da palavra de Deus e hoje teremos nosso querido e amado irmão, seminarista Wagner Oliveira, que estará aqui ministrando a palavra ao seu coração e espero que essa palavra seja oportuna, seja uma palavra de exortação, de consolo ao seu coração. Então vamos ouvir, convido aqui o irmão Wagner, que irá nos abençoar. Saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos, junto com os irmãos, ler um texto de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 17. A epígrafe diz: água da rocha de Refidim. E nós estaremos nesse dia refletindo sobre como Deus age na crise. E eu quero destacar 3 pontos da minha pregação: como não devemos agir em meio às crises, como um líder deve agir em meio às crises e como Deus age em meio às crises. Então, do versículo 1 ao versículo 7 será a nossa mensagem. Diz assim, a partir do versículo 1: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sin, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendais comigo? Porque tentais ao Senhor? Tende aí o povo sede de água. Murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e nossos filhos e nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e leva contigo à mão o bordão que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos irmãos, esse texto ele apresenta uma crise, e essa crise nós vamos poder perceber que ela, assim como a crise do Covid-19, que tem acometido hoje o Brasil e o mundo, ela tem impactos diretos em toda a vida da nação de Israel, daquela jovem nação com a sua liberdade ganha há pouco tempo, já que eles tinham sido cativos no Egito por 430 anos, e agora eles foram libertados do Egito. Deus operou o grande milagre do Mar Vermelho, Deus operou os grandes milagres das pragas, mas agora eles têm uma crise, e essa crise ela é muito grave, porque nós temos na crise a dimensão da crise. A dimensão da crise é que ela é muito grande. Não havia água para ninguém, não havia água para os seres humanos nem para os animais. A segunda coisa é que essa crise ela tem uma abrangência total. Ela é uma crise que, se o povo de Israel não obter água, todo aquele povo vai morrer no deserto. Todos os animais morrerão no deserto. Todos perecerão. Os estudiosos dizem que havia aproximadamente de 2 a 3 milhões de judeus naquele momento junto de Moisés. E uma terceira coisa é que a crise ela não é resolvida por meios humanos. Ela não é resolvida pela quantidade de dinheiro que eles têm, e eles tinham muito dinheiro, porque eles saíram do Egito com bens que eles ganharam, eles saíram com ouro, com prata, com seus rebanhos, eles não tinham poder financeiro para isso, eles não tinham um local próximo aonde adquirir muita água como eles precisavam, e eles não tinham, ainda que quisessem, tempo para buscar essa água. Já que a ciência diz que de 3 a 5 dias, a pessoa com abstinência de água no organismo, ela vem a óbito. Então nós temos uma crise grave, nós temos uma crise insolúvel e nós temos uma crise de abrangência total. Ou seja, é uma crise ainda muito mais grave do que a crise do Covid-19. A crise que estamos vivendo hoje
É uma crise que sim afeta todas as pessoas no globo, é uma crise sim que tem ceifado vidas, mas diferente dessa crise que a Bíblia relata, ela não teria um extermínio total de uma nação inteira em tão pouco tempo se não houvesse uma intervenção divina. Mas continuando no texto, a partir do versículo 2, nós temos o primeiro ponto da nossa pregação. Como você não deve agir na crise. Então, o que é que eles fizeram que nós não devemos fazer no meio da crise? A primeira coisa é, eles tentaram ao Senhor, seu Deus. Porque foi o Senhor que fez todas as coisas. Foi o Senhor que operou os grandes milagres através de Moisés. E eles tentaram ao Senhor. A segunda coisa que eles fizeram de errado no meio da crise é que eles murmuraram contra o líder que Deus levantou, contra o homem que Deus capacitou para os liderar em todas as situações, quer sejam elas boas, quer fossem ruins. E a terceira coisa, eles atribuem a Moisés e ao seu Deus o fracasso deles após a saída do Egito. E isso é grave, irmãos, porque uma murmuração é uma reclamação direta contra Deus. É você dizer para Deus que Ele não tem poder, que Ele não tem o soberano poder de fazer todas as coisas e também de intervir ao seu favor quando necessário. Um outro problema que nós vemos nessa murmuração é que eles murmuram contra a sabedoria de Deus. Porque foi Deus que colocou Moisés. Foi Deus que elegeu Moisés para o cargo de líder do povo. Quando há isso, há uma murmuração contra a sapiência de Deus. E o Senhor é o Deus que é todo sábio. Ele não é apenas todo poderoso, mas Ele é o Deus todo sábio. E em terceiro lugar, o que não devemos fazer é atribuir a Deus o nosso fracasso. Eles estavam numa crise, eles estavam numa situação difícil, mas o fracasso não era por conta de Deus. Aquela crise não era apenas uma circunstância, mas era também para lhes ensinar algo. O que mais uma vez Deus queria lhe ensinar? A dependência de Deus. Aquele povo tinha dinheiro, aquele povo tinha bens materiais, aquele povo tinha armas, mas não tinha água. Faltava água. E naquele deserto, o que se poderia criar água ou gerar água era apenas uma intervenção divina. Hoje, nos nossos dias, 2020, séculos, milênios após esse fato, nós nos deparamos com uma crise. A crise do Covid-19, do coronavírus. E essa crise tem dissipado o dinheiro de muitos, tirado sua paz, tirado seus empregos. Essa crise tem tirado a saúde e de alguns, infelizmente, tem tirado a própria vida. Mas é nesse momento que eu quero conclamar a Igreja de Cristo, a Igreja Bíblica de Horizonte, todas as pessoas que estão me escutando, a voltar-se para a Escritura, a entender como não devemos agir na crise, a entender como um líder deve agir na crise e como o Senhor age na crise. O segundo tópico da minha mensagem é como um líder age na crise. Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei a este povo? O primeiro ponto é, Moisés entende a quem ele deve recorrer. Moisés entende aonde ele deve ir para encontrar a solução da crise. Se você está indo aos jornais, se você está indo ao presidente, se você está indo aos órgãos governamentais, isso é correto em um aspecto de informação. Isso é correto em um aspecto de educação, de prevenção, mas não de solução. Porque no fim nós sabemos que a única solução real, verdadeira e para sempre permanece com Cristo, permanece no grande poder de Deus. Outra coisa é, ele pede a Deus a direção que ele deve fazer com o povo. Um líder deve nesse momento, seja presidente da República, presidente do Senado, STF, pais de família que são líderes de família, pastores, gestores de empresas, de hospitais, entender quais procedimentos eu devo fazer para salvar o povo. Moisés pergunta isso ao Senhor: o que eu vou fazer para com este povo? A pergunta parece retórica, mas não é. A crise deles não é a falta de água. A falta de água é uma parte da crise. A crise maior deles, amados irmãos, é a desconfiança no Deus que os tirou do Egito. É a desconfiança no Deus que fez grandes coisas. É a desconfiança no Deus que após 430 anos de cativeiro, ele lembra do seu povo e ele resgata o seu povo com um braço forte e com mão estendida.
A crise real que nós vivemos hoje, que nós precisamos nos levantar contra ela, é uma crise de desconfiança no tamanho do grande Deus que nós temos. Então eu conclamo você a, como Moisés, nos levarmos a Deus, nos dispormos a Deus para vencer a crise. Versículo 5 ele diz: respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos nações de Israel e leva contigo o bordão que feriste o rio e vai. Então Moisés clama a Deus e Deus lhe responde. Nós clamamos a Deus e Deus nos dá direcionamento. Como vencer a crise da falta de água no deserto? Como vencer a crise do Covid-19? A primeira coisa que Deus elenca é: Moisés tem que continuar liderando. É nesse momento, essa palavra é para você pastor, para você pai de família. Continue sendo o líder da sua casa, continue sendo o líder da sua igreja, continue à frente. Mas em segundo lugar, leve outros com você. Leve homens com você. Homens de oração, homens que jejuam, homens que leem a palavra, que estão aptos a aconselhar outros, que estão aptos a desenvolver relacionamentos, mesmo que à distância de maneira física, mas relacionamentos nesse momento com palavras por meios da mídia para fortalecer os nossos irmãos. Outra coisa que ele diz é: os homens têm ferramentas para combater o Covid-19. Quais são as ferramentas que nós temos, irmãos? Para Moisés, o cajado. Para nós, a primeira ferramenta, a Escritura, a santa palavra de Deus. Em Lamentações de Jeremias, Jeremias diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que me fortalece. É a palavra do Senhor que é luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor que me vivifica. Como disse Jesus para a sua plateia em João, ele disse: se vós cumprirdes o que diz a Escritura, então de dentro de vocês, do interior de vocês, fluirão rios de água viva. Quando amamos a Escritura, ela se torna a ferramenta mais poderosa de combate a qualquer crise. A segunda coisa, a oração. Não podemos combater uma crise sem orar. Não conseguimos vencer a crise se não falarmos com o Senhor, se não colocarmos ao Senhor em nossas ações, se não clamarmos ao Senhor pedindo direcionamento, pedindo instrução, pedindo paz para os nossos corações. Então, a oração é importantíssima nesse momento. Uma terceira ferramenta, devemos mutuamente aconselhar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, comunicar palavras de ânimo, como diz Isaías: ao caído, uma palavra de ânimo e um levante. Como diz Hebreus, que diz: fortalecei os joelhos que estão tropeçando e fazeis veredas limpas, retas para aqueles que vêm adiante de vós. É nossa responsabilidade, é responsabilidade de nós, crentes no Senhor Jesus, de aconselharmos, de encorajarmos, de fortalecermos mutuamente os nossos irmãos. E uma quarta ferramenta que nós devemos ter é sempre estar cultuando ao nosso Deus, seja no nosso lar, seja aqui através das mídias sociais. Sabemos que esse momento é um momento em que talvez alguém tenha dito: a igreja parou. Isso é mentira. A igreja não parou, a igreja está viva, está operosa, está ativa, a igreja está fazendo grandes coisas. A igreja, ela parou apenas de se aglomerar em um local físico, mas a igreja é eu e você. E a igreja está produzindo nesse momento distribuição de cestas básicas. A igreja está nesse momento produzindo a distribuição de orientações como combater o coronavírus. A igreja está nesse momento distribuindo informativos do governo federal, estadual e de todos aqueles que precisam. A igreja está ativa, porque a igreja é eu e você. A igreja está orando, a igreja está se mobilizando, a igreja está fazendo o que deve fazer. E quinta e última ferramenta que nós devemos ter nesse momento de crise é a ferramenta da solidariedade. Nesse momento, irmãos, eu conclamo a vocês: não pensamos só em nós. Vamos abrir mão de todo e qualquer benefício ou luxo que devemos ter, de toda e qualquer regalia que podemos ter nesse momento para pensar no próximo, para amar o próximo, para colocar não apenas nossas finanças, mas nosso coração no próximo. E aqui me vem à mente a parábola do bom samaritano.
Vamos fazer como aquele homem, se dispor do nosso tempo, se dispor dos nossos bens e vamos assim cuidar do próximo. No que tiver ao seu alcance, no que tiver nas suas condições e nas suas posses, ajude as pessoas. Ajude primeiro aos domésticos da fé, mas também ajude aqueles que ainda não são crentes. Porque, queridos, em momentos de crise, o amor sempre vai prevalecer como o elo que vai unir as pessoas para que elas percebam que Cristo nos preparou para que nos momentos ruins a gente tenha fortaleza para ajudar o próximo. E aí a gente vê o que Deus faz. A gente vê como Deus age. O que Deus age? Deus produz um milagre, Deus dá água para aquele povo, e um povo que antes estava destinado a morrer, agora não morrerá mais porque tem água. E essa água, amados irmãos, ela não produz apenas vida para o povo, mas ela produz vida para os animais, ela produz riqueza para eles, porque através dele os seus rebanhos permanecem. Naquela época, rebanhos era dinheiro, era condição de permanecer rico. Essa água produz saúde, porque eles estavam agora não apenas com vida, no sentido de que não morreremos amanhã, mas eles tinham a hidratação. Nós não podemos se desidratar, isso pode nos levar à morte. Eles tinham a condição de também ter asseio, então produzia até para eles uma questão de saúde, porque muitas pessoas morreram e infelizmente irão morrer no nosso país pela falta de saneamento básico. Então a água dava a condição deles ter o asseio, deles ter banho, deles terem as condições de aceidade ali no acampamento de Israel. E a água trazia para eles a grande e melhor coisa de todos, a certeza que Deus jamais deixaria eles perecerem. Queridos, o deserto onde Israel estava é conhecido em um dos vários desertos do mundo como um dos mais inóspitos, como um dos desertos que não nascem nada. O sol é tão caustigante naquele deserto, queridos, que durante o dia você tem que beber mais de 3, 4, 5 vezes água, mesmo que não esteja com sede, porque a sensação térmica é enorme. E durante a noite, aquele deserto que é tão quente, ele fica tão frio que as pessoas podem morrer congeladas. Então, quando nós vemos essa crise, nós podemos perceber que todo Israel estaria condenado à morte. Mas Deus nos ensina como agir na crise. Deus ensina como líderes devem agir na crise. E Deus nos ensina também como não agirmos na crise. Não devemos murmurar. Não devemos ser contra o Senhor. Não devemos reclamar da autoridade que o Senhor deu a outros homens para nos guiar, achando que nós, pela nossa intelectualidade, pela nossa força, pelo nosso dinheiro ou por qualquer outro motivo, possamos saber melhor do que o Senhor como lidar com a crise. Queridos, a crise do Covid-19 é uma crise grave, ela é real, ela atinge as nações, ela atinge a todos, inclusive a Igreja de Cristo, mas ela nunca vencerá a Igreja do Senhor, porque a Igreja do Senhor está amparada nas fiéis e verdadeiras palavras de Cristo, que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E é confiando nessa palavra, é fortalecido por essa palavra que nós nos mantemos de pé. É confiando na nossa liderança, sabendo que o Senhor colocou estes homens para nos direcionar. E nesse momento, somarmos força com toda a igreja do Senhor em todos os locais desse globo para adorar e orar ao Senhor. Agora eu quero tirar algumas lições que nós devemos aprender. A primeira é: tenha calma. Mantenha o seu coração em paz. Não se desespere. A crise existe, ninguém está negando isso. Mas o poder de Deus é real. O poder de Deus está conosco, e pelo seu braço, como disse Ezequias, perante uma crise grande que era 185 mil assírios à sua porta, disse: com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. Nesse momento de crise, irmão, o Senhor está conosco, o Senhor está no meio da igreja. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está aqui. Ele jamais nos deixará. Jesus disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei, em Hebreus 13:5. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O que temerei? O Senhor é o nosso refúgio. Segunda lição, é nos momentos de crise em que devemos se juntar à nossa liderança para com ela enfrentar as crises. Porque, queridos, Moisés também estava inserido na crise.
Moisés também era vítima da crise. Pense quantos pastores, quantos santos homens de Deus estão nesse momento com uma crise do Covid-19, mas com outras crises agravadas por pessoas que não abraçaram, por pessoas que não estão levantando eles, por pessoas que não estão ajudando. A crise ela pode ser grande, mas não devemos agravá-la mais com outras coisas. E entender que líderes também estão inseridos na crise. Terceira lição que nós devemos tomar. O poder de Deus, ele é maior do que a crise. O céu não está em crise. Jesus não está em crise. E todas as coisas estão soberanamente acontecendo, porque Ele assim quer, porque Ele assim determina e porque Ele assim planejou para que todos os homens conheçam que Ele é Deus e que Ele é maior do que tudo isso. Agora vamos para aplicações. Como devemos aplicar essa mensagem à nossa vida? A primeira aplicação é: devemos confiar de todo o coração ao nosso Deus. Confiar, entregar-se ao Senhor. Salmo 37 diz: confia no Senhor e o mais Ele fará. Confia no Senhor de todo o teu coração, é de todo o coração. Meu coração deve estar plenamente confiado no Senhor Jesus. Segunda aplicação para os nossos dias: que nós sejamos do grupo que ajuda e não do grupo que critica ou murmura. Que nós sejamos do grupo que levanta o nosso líder, que levanta os homens que estão à frente, que fazem com que os homens sintam-se apoiados. Não que eles sejam, nesse momento, nessa situação, murmurados contra tais homens, porque eles também já estão sofrendo. Terceira aplicação para os nossos dias que nós devemos ter: jamais desvanecer, porque a crise parece grande. A crise parece realmente muito grande, mas lembremos, Deus, assim como mostrou muitos milagres no Egito, está mostrando hoje. Eu vi um meme que eu achei muito interessante e muito sábio de quem fez. Um diálogo hipotético entre Deus e o diabo. O diabo disse: eu fechei a igreja. Deus disse: não, eu abri um em cada casa. Sempre Deus está vencendo. Sempre Deus vence, amados. A igreja não é um templo. A igreja são os homens, são as mulheres, são as crianças. A igreja são as pessoas, não é templo. Templo é um local onde essa igreja se reúne. Querido, a sua casa deve ser uma extensão desse lugar maravilhoso que é a igreja. Local de comunhão, de paz e de alegria. E quarta coisa que eu quero destacar para os meus irmãos como aplicação para os nossos dias. Queridos, todos estamos em crise. E esse é o maior motivo de não murmurarmos. É que todos estamos nela, todos estamos no mesmo barco. Devemos agora nos unir. A crise, ela veio para todos, ela não escolheu um grupo de pessoas. É verdade, porém, que alguns estão com mais condições de combater a crise nesse momento. Mas se você não está, não murmure, não reclame, peça ajuda. Clame ao Senhor, seu Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, comunique a igreja, converse com a liderança, converse com seus amados irmãos. Seja qualquer que for o problema que agravou a crise, abra o seu coração para os seus irmãos em Cristo, para que eles possam lhe ajudar. Nesse momento, mais do que nunca, uma coisa que eu quero finalizar e conclamar aos meus irmãos: mantenham-se unidos, mantenham-se juntos, como um corpo, bem ajustado, bem ligado, bem ordenado, mas com a cabeça que é Cristo. Com a cabeça que sabe todas as coisas, que sabe o direcionamento, que sabe o momento de agir, que sabe o momento de fazer as coisas certas. É nesse momento de crise em que mais devemos nos unir, porque só nós podemos nos desmoronar, mas junto nós seremos fortes. Não porque somos fortes, mas porque o Senhor está no meio da igreja. E eu finalizo com a palavra de Apocalipse. Eu sou o Senhor, diz Cristo para João, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Cristo, irmãos, Ele é tudo. Não é o Covid-19, não é qualquer outra crise que irá tirar esse poder, essa autoridade dele. E é nesse poder, é nessa autoridade que a igreja se estriba. Não só para dizer que vai vencer a crise, mas para dizer que já vencemos a crise. Porque a maior crise que existe é a crise da incredulidade.
E esta só o Senhor pode arrancar do coração dos homens. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam abençoados por essa palavra e que o Senhor, assim, crie em nós frutos cada vez mais parecidos com os frutos de Cristo para Ele. Amém. Eu quero orar, finalizando esse tempo, e agradecer por essa oportunidade, que essa palavra tenha lhe instruído para que você continue a lutar e a vencer o Covid-19. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial. Nós sabemos que só o Senhor pode cuidar de nós. E sabendo disso, nós apenas descansamos na Tua grande e soberana graça. Pedimos pelos nossos irmãos, pedimos pelo nosso país, pedimos por todas as nações, que o Senhor opere grandes coisas. E assim, ó Senhor, cumpra-se em nossas vidas o Teu querer, como sempre Tu determinas. Sabemos que o Senhor está acima dessa crise e que ela jamais poderá ofuscar a Tua glória e o Teu louvor. E que nós, crentes, fiéis a Ti, Senhor, reconhecemos que nesse momento o Teu nome e o Teu poder estão sendo manifestos a todo o globo. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, amém. O irmão Isaac e a irmã Germana e o irmão Elvis estarão trazendo um louvor para que nós possamos finalizar esse momento de culto e adoração ao Senhor. Boa noite, vamos entoar ao nosso Senhor o hino de número 131, Eu Creio. Saltarei.